Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Guarde a sua Bíblia aí no seu lugar por enquanto, feche seus olhos, peça para Deus falar com você nesta manhã. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Senhor, venha falar com as nossas vidas, os nossos corações, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo use a minha vida como um instrumento, Pai, para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, ó Pai, para aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós, meu Deus. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O texto de Isaías fala a respeito de alguém que viria a existir, de alguém que viria a nascer. E essa pessoa foi profetizada aqui em Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus, o Messias, foi profetizado por Isaías, e Isaías é um dos profetas messiânicos mais utilizados para descrever as qualidades e aquilo que viria a acontecer a partir de Jesus. E Isaías prevê o nascimento de Jesus, o Cristo. Deus, através do profeta Isaías, anuncia que viria uma mudança muito grande pela frente, que viria uma mudança no mundo. 700 anos antes dela acontecer, Deus fala através de Isaías ao povo. Deus fala através de Isaías e deixa isso registrado, que um menino nasceria. E fala no texto que o governo estaria sobre os seus ombros. E aí cita 4 qualidades deste menino: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não são apenas elogios a quem seria Jesus, são qualidades que descrevem o caráter e a função daquele que viria. Maravilhoso Conselheiro, ou Conselheiro Maravilhoso, como é descrito no original. Ele é um conselheiro maravilhoso. Algumas versões da Bíblia, elas foram equivocadamente traduzidas como maravilhoso, como conselheiro, como sendo outra coisa. Mas não é, são 4 qualidades compostas de Jesus. Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque Ele cuida de nós, porque Ele sabe a nosso respeito, porque Ele zela pela nossa vida, porque Ele conhece o nosso interior. Através de Jesus foi revelada a vontade do Pai. O Pai sabe de todas as coisas, e através de Jesus, Ele atinge o nosso coração, Ele atinge a nossa mente. Ele nos conhece muito bem. Há dias atrás eu preguei a respeito dele nos conhecer ainda no ventre da nossa mãe, quando nós fomos concebidos, quando houve o momento da concepção, onde o espermatozoide encontra o óvulo. O momento da concepção
Deus estava ali, e Ele já nos conhecia. Então Ele, por nos conhecer por completo, Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é um conselheiro que pode nos orientar sobre coisas que nós não conhecemos, sobre coisas que nós não vemos. Lá em Salmos 103, capítulo 103, Salmos 103, apenas 2 versículos ali, o 13 e o 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem nós somos, Ele nos conhece muito bem, e Ele sabe que a nossa vida é como um estalar de dedos. Ele sabe que nós somos frágeis, que a nossa vida é frágil. Um dia nós estamos aqui, no outro dia nós já não estamos mais. É assim a nossa vida. Pastor, eu não quero morrer. Eu também não. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Meu pai brincava que todo mundo quer ir para a glória, não é? Todo mundo quer ir para a glória, amém? Mas ninguém quer morrer. Mas para ir para lá, ou nós vamos sofrer a morte terrena, ou nós seremos arrebatados. Independente de como for, você precisa saber e ter certeza da sua salvação. Porque a vida é como um sopro, e Ele sabe disso. Jesus sabe disso. E Ele nos aconselha, de forma maravilhosa, nós andarmos de forma reta e direta para os braços do Pai. Ele também é Deus forte. Aqui está falando de Jesus. Deus forte. Porque Ele tem todo o poder. A Jesus foi entregue todo o poder. Porque antes mesmo da terra ser formada, Ele já estava lá. A palavra de Deus diz: eu sou. Antes de tudo, Ele já existia. Antes de tudo ser formado, Ele já estava. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é a representação humana do Deus Todo-Poderoso, que veio à terra, nessa forma frágil nossa, nesse corpo frágil nosso, para viver 33 anos na face da terra. A autoridade está sobre os seus ombros. Deus forte. Deus forte. Mateus 28, 18. Abra sua Bíblia, olha o que está escrito lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Deus forte. E olha que interessante, essa autoridade que Ele recebeu, Ele nos deu. Ele disse assim: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Se porventura vocês comerem alguma coisa envenenada, não vos causará dano. Se vocês tiverem que passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se vocês passarem pelo frio, ele não vai atormentar vocês. A autoridade que é dele é intrínseca a Jesus. Ele nos deu. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu
e na terra. Mas Ele deu uma autoridade específica para nós enfrentarmos todas as dificuldades aqui na terra. Nós não temos autoridade para dar ordens ao céu, mas nós temos autoridade para intervir na terra, através das nossas orações, através do nosso clamor, através de nossa consagração. A nossa vida é transformada, as coisas acontecem. Por quê? Ele ouve dos céus e atende às nossas orações. Não por causa do bel prazer nosso de querermos fazer algo, mas Ele atende porque as orações devem ser feitas com propósito. Quando nós oramos com propósito, Ele ouve dos céus, o propósito se encontra com o propósito divino, e Jesus atende o nosso clamor. Toda a autoridade foi dada a Ele, Deus forte. A terceira qualidade dele é Pai da eternidade, em algumas versões, Pai eterno, porque foi Ele que formou tudo. Jesus estava lá quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos num único propósito, unidos no objetivo de criar a humanidade e de criar um plano para que a humanidade pudesse alcançar a salvação. Hebreus 13:8 é o lema da nossa igreja, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele é o Pai eterno. E Ele, nessa qualidade, Ele é descrito como Pai. E o Pai é aquele que se compadece dos seus filhos. E na palavra de Deus diz que Ele é o Abba. O Abba é o paizinho. É assim que Ele é conhecido. Não como um pai carrasco, distante, mas como um paizinho querido. Então, quando você ler na sua Bíblia, Pai, descrevendo uma qualidade de Jesus, ou falando a respeito de Deus, entenda que ali é uma forma muito carinhosa e aproximada de tratar Deus, de Deus se apresentar como um Pai querido, como um Pai amado, e que é sempre presente. É o Pai eterno, o Pai da eternidade. E Príncipe da paz. A última qualidade descrita aqui em Isaías 9:6. Príncipe da paz. Por que príncipe? Ele não poderia ser descrito como um Deus de paz? Mas o príncipe é aquele que ele é enviado como embaixador. O príncipe é aquele que cria relações. O príncipe é aquele que representa todo o governo. E ele foi enviado para estabelecer a paz. Pastor, mas não diz o texto que Jesus falou assim: eu não vim para trazer a paz, mas eu vim para causar dissensão entre pai e filho, entre um e outro. Não é nesse sentido. Aí é para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas buscassem ao Senhor, e isso ia causar confronto. Mas quando ele é descrito como o príncipe da paz, é porque ele traz a nós aquela paz que o mundo não conhece, aquela paz que o mundo despreza, a paz que o mundo não compreende. Porque nós, como cristãos,
quando vem um problema sobre nós, a gente sabe lidar, mas não é porque a gente é mais inteligente, a gente é mais sábio, a gente é, isso é óbvio, mas não é por isso, por causa das capacidades que nós recebemos, recebendo a palavra de Deus, mas porque nós entendemos que nós devemos confiar plenamente nele. E quando nós confiamos completamente em Jesus, nós temos essa paz que o mundo não conhece, que o mundo até acha estranho. Você vê muito disso, principalmente em velórios. Pessoas desesperadas, gritando, fazendo escândalos. Pastor, mas é um momento triste. Claro que é. E nós temos o nosso luto, o nosso momento de choro. Passamos por momentos, às vezes, que a gente não compreende o que está acontecendo. Mas isso não tira de nós a paz. Por quê? Nós confiamos no Senhor. Por quê? Porque aqui na terra, nós procuramos fazer o bem. Instruídos pelo Senhor, nós procuramos fazer aquilo que é correto. Então, isso traz para nós paz. Isso traz para as nossas vidas conforto. Traz para nós segurança. E isso o mundo não tem. Isso lá fora não existe. Então, quando vem um problema que bate de frente com as pessoas, elas se desesperam. Falta levantar a mão para o céu e sair correndo, gritando para um lado e para o outro. Por quê? Porque elas não conhecem a paz. Porque elas não conhecem o príncipe da paz. Aquele que vem para estabelecer a relação do homem com Deus. Porque eles ainda não tiveram um encontro com esse que pode restaurar a relação da humanidade com o Pai. Então essas pessoas, por elas não conhecerem Jesus de verdade, elas não têm a paz. Por mais que a gente deseje que elas tenham, por mais que muitas vezes a gente possa cumprimentá-las e dizer assim que a paz esteja na sua casa, elas recebem momentaneamente essa paz, elas recebem momentaneamente esse refrigério, às vezes por estar perto de pessoas que servem ao Senhor. E você já percebeu isso? Que às vezes pessoas querem estar perto de você, porque elas se sentem bem perto de você, porque é agradável estar perto de você, porque elas não entendem o que acontece, mas elas gostam de estar próximo de você. É porque você tem algo que elas não têm, mas elas não têm ideia do que isso seja. Elas só acham legal estar perto, elas só acham bacana estar perto, elas só se sentem bem estando junto. Já percebeu isso? E já percebeu que tem gente que ninguém quer estar perto? Porque essa pessoa não tem paz. Essa pessoa não conheceu o príncipe da paz. Essa pessoa ainda não tem relações com o Pai. O embaixador aqui, o príncipe da paz, ainda não foi apresentado para essas pessoas. E simplesmente essas pessoas não conseguem passar adiante aquilo que elas não têm. É impossível nós darmos algo que nós não temos. É como no quilo do amor, aqui na cesta básica que a gente faz para as pessoas. Se nós não tivermos, a gente não tem como dar. Se você na sua casa não tiver 5 quilos de arroz sobrando, se você não puder comprar para sobrar, você não vai poder dar. Então, se você não tem paz, você não pode dar isso.
Então nós precisamos ter. Nós precisamos conhecer esse Jesus por completo. Esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Pai da eternidade e esse Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esse menino que nasceu, ele foi dado por amor a nós. Um filho se nos deu. Ele foi dado como um presente para a humanidade, como um presente completo, como um presente completo para as nossas vidas. E esse é o grande presente de Natal, o maior presente que nós podemos receber no Natal, as dádivas que Deus deu através de Jesus. Aleluia.